Flamengo venceu o Palestino do Chile por 2-0, não agradou a maior parte da torcida e também não agradou aqui a este jornalista. Ficou muito aquém daquilo que se esperava, daquilo que poderia produzir o time comandado pelo Tite nesse jogo no Maracanã. Venceu e não convenceu seria a frase clássica mais comum, mais óbvia e também adequada para esse jogo. Mas uma temporada não se faz apenas de uma partida e não é apenas uma competição, o jogo são três. A Copa Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro que começa nesse final de semana. O Flamengo joga na cidade de Goiânia no domingo às 4 da tarde contra o Atlético Goianiense no estádio Serra Dourada. E ali é a Copa do Brasil, que terá a presença dos times da Libertadores, Flamengo entre eles, né, a partir do mês de maio, né, já no comecinho de maio. Dá para ganhar tudo? Bem no imaginário do torcedor sim, mas num plano minimamente razoável, sabe-se que é um desafio muito complexo. E o técnico do Flamengo mandou seu recado na coletiva depois do jogo contra os chilenos do Palestino. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, que tem o apoio e o patrocínio da Outsider Tours. A Outsider Tours é a agência que pode levar você à final da Libertadores da América. Será na Argentina, isso mesmo. E você pode se programar desde já. Se porventura o seu time não se classificar para a decisão, tudo aquilo que você tiver pago, né, nas prestações mensais ali e tal, até o momento em que eventualmente seu time for infeliz e não se classificar e você de repente desiste da viagem, você recebe de volta em crédito para uma outra viagem. Então, se você ficar de saco cheio, não quer viajar mais para Libertadores nenhuma, seu time não se classificou, não vai à final, você pode tranquilamente fazer o quê? Transformar numa viagem de lazer ligada ou não ao futebol. E também tem outra coisa muito boa pintando, né? No dia 1º de junho, teremos a final da Liga dos Campeões. Vai acontecer em Londres, gente, no estádio de Wembley. Eu já estou preparando a minha viagem, minha mala já está pronta. Vamos lá. Final de maio, estou embarcando para a Inglaterra para acompanhar essa final de UEFA Champions League. E você também pode fazer essa viagem. Tá? Então, entre em contato com a Outsider Tours, tem promoção, tem condições especiais. Se você for com mais pessoas, então, né? Não for sozinho, for com mais uma, duas, três pessoas, você vai poder negociar condições mais favoráveis, inclusive. Então, vale a pena porque é uma oportunidade raríssima, né, de acompanhar uma Liga dos Campeões em loco e no estádio de Wembley, em Londres. E aí tem aquela dica que eu tenho dado sempre, né? E a Outsider tem um pacote para isso. Você pode aproveitar aqueles dias, aquela semana que você vai viajar, vai passear por Londres, que não é só o jogo é no sábado, mas tem muita coisa para fazer lá além do jogo. Você pode também conhecer os estádios dos times da Premier League, né? Arsenal, West Ham, Chelsea, Fulham, vários times, Brentford, que são da Premier League, e outros que não são também. Tem muitos estádios de todo tipo na cidade de Londres e vale a pena também fazer esse tour pelos estádios. É uma experiência bem legal, especialmente para quem é fã do Campeonato Inglês da Premier League. Então entre em contato com o Outsider, link na descrição do vídeo e no QR Code que você já viu passando aí na tela, ok? Muito bem, então, como eu dizia, né, é, o time do Flamengo jogou, não convenceu, foi uma partida aquém daquilo que se esperava, tudo isso é muito claro, muito claro. É, esperava-se mais, o Palestino é um time limitado, o placar de 4-0 imposto pelo Bolívar no jogo disputado na semana passada no Chile foi realmente atípico, dois gols rápidos no primeiro tempo, uma expulsão do jogador do Palestino e aí os bolivianos dobraram o placar. É, não é um time assim para ficar tomando de 4-0 do Bolívar em casa. Aconteceu, como o Argentino Júnior perdeu para o Racing do Uruguai em casa por 3-0 na terça-feira. Então, placares assim um tanto quanto estranhos acontecem, mas o Flamengo deveria ter vencido esse jogo com mais facilidade. No segundo tempo, o Palestino saiu para o jogo, ele finalizou 10 vezes na partida e 9 desses arremates foram na segunda etapa pelas estatísticas do SofaScore. Impressionante como mudou seu comportamento no segundo tempo. E o Flamengo não matou o jogo. Esse é um antigo problema, o Flamengo não consegue liquidar a partida, não consegue mudar o jogo, matar o jogo. Criou, teve volume, muita pressão no campo do adversário no primeiro tempo, iniciando e reiniciando ataques. As chances foram criadas e não foram aproveitadas. Então, o que se viu foi de novo o Flamengo perdendo a oportunidade de tornar um jogo mais fácil. Não acho que tenha passado sufoco e tudo mais, foi atacado. O Rossi trabalhou, mas também é muita pretensão achar que o Flamengo vai jogar no Maracanã na Libertadores contra todo mundo e que pouquíssimos times vão chutar contra o gol do Flamengo. Vai acontecer, vai acontecer. Um susto ou outro vai ocorrer. Foi uma partida brilhante? Não foi, mas o time venceu, continua sem sofrer gols. É, Agora, se o pessoal quiser que além de não sofrer gols, o Flamengo nem seja ameaçado, aí realmente é um desempenho que não tem nem Manchester City tem um desempenho desse. Acho que foi uma partida aquém, mas não é nada para ficar também arrancando os cabelos, né? E é um processo também de um time que está em andamento.
e que, como o Tite falou depois da coletiva, né, que a diretoria pediu que ele priorizasse o Campeonato Carioca. Então o Flamengo definiu, a instituição definiu que ganhar o título estadual do Rio de Janeiro era a prioridade no começo do ano. Ganhou de forma invicta, não sofreu nenhum gol com o time titular, só um gol sofrido em toda a competição com o time sub-23. Então foi uma campanha, sem dúvida alguma, muito consistente. E os grandes do Rio, além do Flamengo, dois são SAF, com muito investimento, hein? E o outro é o campeão da Libertadores, que é o Fluminense. Então não foi um título para se jogar no lixo, tá? Muita arrogância tratar o título como se ele fosse fácil. Claro, o campeonato estadual não tem o mesmo peso, é evidente que não. Não estou falando que isso aí basta para o Flamengo na temporada, mas também não é essa facilidade toda. Nos 2 últimos anos já havia perdido para o Fluminense as finais. Então o Flamengo, com o Tite, conseguiu essa primeira meta. E aí ele fala algo muito importante na coletiva. Primeiro, eu quero voltar e mostrar para vocês o que falou o Matheus Bach, filho do Tite, ao colega Bruno Castanha. Aliás, faça a sua inscrição no canal do Bruno Castanha, aqui no YouTube. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E olha o que ele fala sobre prioridades. Essa entrevista foi concedida pelo irmão, pelo filho do Tite e seu também auxiliar técnico, ainda no gramado do Maracanã, em meio às festividades pelo título carioca no domingo, depois do 1-0 sobre o Nova Iguaçu. Veja o que o Matheus Bach falou para o colega Bruno Castanho. Muito feliz com a equipe. Matheus, e a sequência agora, né? Muita questão do último jogo, o Tite poupou, né? A comissão técnica, alguns jogadores hoje veio com o time titular. Agora tem Palestino, depois tem Atlético Goianiense, São Paulo, Palmeiras, Bolívia e Botafogo. Olha que sequência é essa. Forte, como é né? que vai fazer? Tem alguma prioridade? Vai ser jogo a jogo? Porque a torcida está muito preocupada, na verdade, com isso, né? Com a questão de prioridade de campeonato. Sim. Queria que você falasse até para acalmar, né, o torcedor rubro-negro nesse momento. A gente não tem como fazer um planejamento a longo prazo agora, né? Porque, como tu bem falaste, a nossa sequência é muito forte. Então, da mesma maneira que foi contra o Milionários, a gente teve que acabar por tomar decisões. Não é que a gente quis poupar um atleta novo ou outro, mas a gente veio de uma final, a gente passou no outro dia 11 horas viajando, a gente entrou com daqui a pouco 9, 10 atletas, a gente poderia entrar em campo com possibilidade de substituição. Então a gente sabia que o nosso nível físico não ia bater o nível do jogo também na altitude se a gente entrasse com essas 9. Então a gente teve que tomar decisões e acredito que vai ser assim na sequência dos campeonatos também. Sempre buscando estar com a equipe muito forte, que as condições de elenco que o Flamengo nos dá também é para a gente chegar em toda a partida preparado para fazer um grande jogo. Escalação jogo a jogo. Escalação jogo a jogo. E só para fechar. Você vê aí que ele fala que não dá para priorizar um jogo de cada vez. Eu também acho que deve ser assim, um jogo de cada vez. Mas dá para priorizar, dá. E o Tite na coletiva falou que vai conversar com a diretoria e vai querer estabelecer prioridades. Porque não dá para trabalhar em 3 frentes da mesma maneira. Realmente não dá. Você pode tentar os 3 títulos, mas trabalhar em 3 frentes, tentando com os mesmos jogadores ganhar todos os títulos, é impossível. Então você estabelece prioridades. Não significa desistir de um campeonato. Não significa ser eliminado voluntariamente. Significa que outros campeonatos ou outros terão prioridade. Vou dar um exemplo para você. O Manchester City ganhou no ano passado, na temporada passada, a tríplice coroa. É raríssimo. Muito difícil. Ganhou a Liga dos Campeões, o Campeonato Inglês, a Premier League, e ganhou a Copa da Inglaterra. Mas é claro que as prioridades do City eram nessa ordem. Primeiro, a Liga dos Campeões, que ele jamais havia conquistado. Segundo, a Premier League, que ele tem ganho com frequência. E depois a Copa da Inglaterra, que era o torneio menos importante dos 3. E o City ganhou os 3. Mas é claro que em determinados momentos, o Guardiola priorizou a Premier League em detrimento da FA Cup, a Copa da Inglaterra. Mesmo assim, ganhou. E também deve certamente ter pensado, Campeonato Inglês, Champions, agora eu vou na Champions, que eu preciso ganhar. Não posso perder essa classificação em etapas anteriores à final. Então, o que o Tite quer dizer com isso, eu entendo da seguinte maneira. Estabelecer prioridades. Na minha opinião, a prioridade deveria ser Brasileiro e Libertadores juntos, pau a pau. Os dois são importantíssimos. Claro que você pode, até porque o Brasileiro permite que você tenha, tendo regularidade, uma boa pontuação, você preserve jogadores no Brasileiro num jogo ou outro, mantendo um time até forte, mas tirando um ou outro jogador para poupá-los para um jogo importante da Libertadores, sem comprometer a chance de ser campeão. Isso é possível fazer, administrar. Sempre é um risco, mas um risco pode ser calculado. E a Copa do Brasil em terceiro plano. Mas pode acontecer de você mesmo, poupando jogadores, ganhar as etapas e avançando na Copa do Brasil e ser até campeão, como aconteceu com o City. Então, priorizar uma competição, ou duas, em detrimento de uma, ou duas, não significa jogar a toalha, não significa desistir. Significa que, numa dividida, eu vou dar atenção a essa aqui. E essa decisão, eu sempre digo isso desde sempre.
Não pode ser do técnico, a decisão tem que ser do clube, da instituição. E aí o técnico, o Tite, está certo. Ele vai conversar com a diretoria e definir o que vocês acham mais importante para o Flamengo nesse momento: ser campeão brasileiro, da Libertadores ou da Copa do Brasil. Aí digamos que eles digam: olha, a gente quer ser de novo campeão brasileiro, mas a Libertadores é muito importante. Então vamos trabalhar assim: ó. O brasileiro e Libertadores são a nossa prioridade. Dependendo do jogo, do momento, da situação de cada jogador, eu vou sempre priorizar essas duas. E a Copa do Brasil, se eu tiver que dar um respiro, especialmente nas primeiras fases, que os adversários não devem ser tão difíceis, né? Pelo menos é assim que costuma ser. Eu vou botar um time em reserva, eu vou poupar jogadores, vou correr o risco, posso até me dar mal, mas eu vou colocar um time em reserva, eu vou preservar na Copa do Brasil. E aí ele dá um respiro para o time principal. De repente, se colocar, sei lá, 8, 9, 10, 11 reservas em jogo da Copa do Brasil. E isso é priorizar algo, não significa desistir. Que mesmo com o time reserva, o Flamengo pode ganhar de adversários que venham na Copa do Brasil, especialmente nas primeiras fases. Imagine que assim, o Rossi não precisa poupar, mas que jogue o Matheus Cunha, tá? O Wesley, Davi Luiz e Léo Ortiz, o Felipe, o Fabrício Bruno, Vinha, Alan, Gerson que está voltando, certo? Igor Jesus, Bruno Henrique, Gabigol está suspenso, então Carlinhos, Matheus Gonçalves, tem Vitor Hugo também. Gente, um time com esses rapazes aí pode. Lohan, que deu assistência para o gol do Léo Ortiz nesses 2-0 sobre o Palestino. Um time desses pode sim ganhar de equipes que o Flamengo vai enfrentar na primeira, segunda fase da Copa do Brasil. Então, não significa desistir do torneio, significa priorizar alguma coisa. É preciso entender isso. Parece óbvio, mas é óbvio, né? Mas nem todo mundo entende. Então, a gente tem que registrar e deixar isso bem claro. Pelo menos é o nosso entendimento. Esse vídeo tem o apoio, tem o patrocínio da Outsider Tours. E você pode fazer aquisição de pacotes que levem você, por exemplo, à final da Libertadores e também à Liga dos Campeões e sua grande decisão no dia 1º de junho, na cidade de Londres, na Inglaterra. Olha que beleza, eu já estou me preparando, vou embarcar o quanto antes. E entre em contato, link na descrição do vídeo, no QR Code que está na tela, e diga para o pessoal da Outsider que você chegou até eles por intermédio do nosso canal, youtube.com/Mauro César. Quero também destacar aqui que teremos live neste domingo, depois do jogo entre o Flamengo e o Atlético Goianiense. Jogo às 4, live então, portanto, lá para as 6 e pouco da tarde. E também quero convidar você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live, onde você pode adquirir, pagar mensalmente, né, a mensalidade, e você vai ter acesso ao bolão, ao chat exclusivo e também pode concorrer às segundas-feiras a uma camisa oficial. Confira. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Clube de Vantagens da S1 Live. Camisa oficial do Flamengo, do time que você quiser, da seleção que você escolher, desde que você seja o contemplado da semana. Esse sorteio acontece sempre às segundas-feiras, no programa Na Área. Eu participo sempre do programa Na Área, segundas e quintas às 11 da manhã. Apresentação do Alain Bimati. Segunda-feira e quinta-feira tem o programa, começa às 11 da manhã. E na segunda, que tem a presença também do André Rocha, ao final a gente tem o sorteio da camisa oficial para um dos integrantes do Clube de Vantagens da S1 Live. Então você pode participar e também faça a sua inscrição no canal na S1 Live. Todo dia tem live sobre o Flamengo, você vai gostar bastante do conteúdo, tenho certeza. Legal? E sempre destacando também aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo, blog do Mauro César no All Sport e também para o Use 360, que traz os produtos do canal, as camisetas, as canecas, tem da Live Soft Open, de vários temas, e você assim também divulga um pouco mais do nosso trabalho. É isso, valeu e saudações.